Existe algo em comum entre dispensacionalismo e teologia bíblica reformada? É possível compatibilizá-las, por exemplo, interpretando as, entre aspas, dispensações como revelação progressiva de Deus, ou são totalmente incompatíveis? Não, eu acredito, quer ver, na pergunta que ela fala, né? Existe algo em comum? Existe, a Bíblia. Tá em comum entre o dispensacionalismo e a teologia do pacto. Não é possível harmonizá-las porque a abordagem do dispensacionalismo é fragmentada, ela não é continuada, ela tem os blocos e cada bloco é resolvido dentro de si mesmo. Dentro da teologia do pacto, nós temos uma progressão histórica das ações de Deus no mundo, e voltando à pergunta que veio anterior, não somente em desfazer o que o pecado fez, mas em corroborar para que esse mundo caminhe cada vez mais para a volta de Cristo, no qual ele vai transformar todas as coisas. Então, assim, a gente pode ver que existem semelhanças, mas eu diria assim, se fosse para brincar, é basicamente como se você pegasse a camisa do Goiás e a camisa do Guarani. As duas têm G, as duas têm verde, as duas têm coisas, mas uma não tem nada a ver com a outra, dessa perspectiva. Eu, particularmente, acho que não. Agora, voltando para outra coisa, eu brinquei no começo. Os nossos irmãos dispensacionalistas, eles têm um zelo pela palavra que é belíssimo. E uma das coisas que Scofield fez, que ele foi um dos precursores pela Bíblia de Scofield para o dispensacionalismo, foi literalmente deixar popularizar o estudo da Bíblia, a partir do momento que ele colocou aquelas notas ali. E depois veio o Darby, que colocou expandiu tudo mais, né? Mas então a gente tem que olhar que o trabalho dispensacionalista, apesar de não concordarmos com a maneira como é colocada e como essa teologia se consolida no mundo, não quer dizer que esses nossos irmãos e irmãs não tenham feito um trabalho muito bonito, até hoje o fazem, de colocar a Bíblia como centro e de trazê-la para o lugar que é necessário, um lugar de estudo e um lugar de entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas em termos de coerência, ou de, como a pergunta coloca aqui, incomum ou fazer alguma coisa assim, eu acho que não. Então, no final, elas são mutuamente excludentes. Até mesmo a estrutura da pergunta da Gina, que está correta, de enxergar a progressividade da revelação, ela é um pressuposto do pactualismo, né, do aliancismo, e não do dispensacionalismo, porque é isso que o Lu falou, assim, são muito estanques. As dispensações, elas não são progressivamente colocadas, elas são estanques, assim, fechou, dispensação das obras, resolve-se tudo lá, depois vai abrindo outras dispensações, e o texto bíblico, imagino que a Gina colocou aí, porque ela encontrou ressonância de perceber que é isso, no texto bíblico, Deus vai revelando-se e dando maior consciência cada vez mais para o seu povo, e é isso que é o pressuposto, assim, do pactualismo, mas... Se eu colocar uma coisa aqui, um dos pontos que mais nos fazem perder a nossa condição desse fio condutor na Bíblia é exatamente aquela página no meio que você chega e está escrito assim, Novo Testamento. Porque no final de Malaquias, ali, quando começa Mateus, a gente já está praticamente entrando com João Batista, que é o último profeta veterotestamentário. Sim. Ele não é um profeta neotestamentário, ele está ligado ainda a toda a tradição do Antigo. Então nós vimos isso aí entrando como... deveria ser algo mais natural, fluir mais naturalmente. Mas até a nossa própria linguagem, de falar que a Bíblia é composta por 66 livros, e porque eles foram compostos de formas diferentes, traz uma compartimentalização na nossa mente. Sim. Porque a ideia de livros é que muitas vezes ele é uma enciclopédia, mas não é uma enciclopédia, é um livro só com 66 capítulos, né? A gente vê uma progressividade. Até o exemplo do João Batista é muito utilizado pelo Gerhard Voss, quando ele fala lá do batismo de João Batista, né? Que a gente só consegue entendê-lo à luz do que era praticado no Antigo Testamento. Eu sempre falo que ele é uma dobradiça, né? Entre o mundo do Antigo e do Novo, assim. Ele carrega consigo todas as práticas, as esperanças, as promessas, as expectativas do Antigo. Então não tem como entender aquilo lá. E aí a gente vai entender que lá, conforme os batismos que a gente faz hoje em dia, aí não faz sentido. Nenhum.
Nenhum. Muito bem colocado, Pedro. Menino bom esse você, viu? Eu aprendi, não foi? Eu frequentei as suas aulas, mas eu estava atento. Eu estava muito atento. Muito bom.